Nesse vídeo eu vou te trazer a solução definitiva para tua insônia. Dormir mal gera diversas consequências que a gente vai entender aqui nesse vídeo. Existe um problema muito comum que é a maioria das pessoas dorme em torno de 6 horas por noite. Porém, existem pessoas que ainda assim dormem 8 horas por noite e acorda destruída. Muitos dos problemas não são a questão da quantidade. Parte das pessoas dormem quantidades insuficientes, o que por si só é um problema. Porém, outras, o problema é justamente a qualidade. E outras é a combinação dos dois, sem quantidade e sem qualidade. Isso gera cansaço, uma mente lenta, você acorda sem energia e tenta compensar isso tomando medicações, dormindo várias horas no final de semana, na sua folga. Porém, existe algo que pouquíssimas pessoas falam sobre, mas que a gente vai tratar aqui nesse vídeo e tirar limpo de uma vez por todas o que atrapalha o seu sono e como você pode otimizá-lo para que você consiga dormir extremamente bem, na quantidade certa e na qualidade correta. E se você aplicar isso aqui, pelo menos por 7 dias, eu te garanto que você vai conseguir ter uma melhoria do seu sono profundo, principalmente o sono N3, vai acordar restaurado, vai ter energia mental o dia todo e, consequentemente, uma saúde mais otimizada, tanto metabolicamente quanto cognitivamente. E um dado, uma curiosidade extremamente chocante, mas que nós devemos ter conhecimento, é que uma noite mal dormida reduz a sua testosterona entre 10 a 15%, mano. Uma única noite mal dormida. Agora você pensa uma pessoa que dorme menos do que 6 horas por dia, toda semana, todos os dias. A testosterona dessa pessoa que dorme menos do que 6 horas por dia, toda semana, tende a ser uma testosterona de um homem 15 anos mais velho, de acordo com artigos específicos que estudaram a questão da interferência do sono na testosterona. Então, senta aí, anota. Então, se tu tem insônia, se tu tem dificuldade para dormir, dorme pouco, dorme com uma qualidade, acorda cansado, assiste esse vídeo que eu pretendo solucionar isso para você. Primeiro passo, blackout total. O seu quarto ele tem que ser literalmente, mano, uma caverna, zero luz. Por quê? A ciência é muito clara em relação a isso. Basicamente, nós temos células na retina dos nossos olhos e essas células, elas detectam a luz. E essa luz que é detectada manda uma sinalização para o seu cérebro. Por conta disso, se tem luz no seu quarto, basicamente você sinaliza para o seu cérebro que ainda está de dia e ele não consegue produzir melatonina na quantidade ideal. E rapaziada, essas células, elas são hipersensíveis, mano. Desde o LED vermelho do seu carregador, ele seria responsável por gerar essa sinalização. Então, tape todos os LEDs do seu quarto. Utilize cortina blackout para fazer um escuro total no quarto. Isso, por si só, se você deixa, por exemplo, luz da rua entrar pela janela, o seu cérebro detecta. Luz do despertador digital do celular, ele detecta. E o resultado disso é uma melatonina suprimida. Sono superficial, você acorda cansado. Existe um estudo da Universidade de Oxford, feito em 2022, que mostra que quando você tem luz no quarto durante o sono, o resultado é que o seu sono N3 ele é reduzido em 30%. E o efeito contrário também é real. Quando você não tem, o seu sono melhora entre 30 a 40%, simplesmente por ter um quarto totalmente escuro. O segundo passo é o controle de temperatura do quarto. Isso é uma questão mais difícil. Se tu é um cara que tem ar-condicionado no seu quarto, tá resolvido. Mas, na medida do possível, tente colocar o ambiente, seja com ventilador, ar-condicionado, com umidificador, na temperatura ideal, que seria uma temperatura fria. Então, se você gira algo em torno de 18 a 21 graus Celsius, você mantém a temperatura ideal para o seu sono. Porque, basicamente, a nossa temperatura corporal, ela precisa cair enquanto nós estamos dormindo. E o mecanismo é, quando você vai dormir, a sua temperatura ela cai algo em torno, ela precisa cair algo em torno de 1 a 2 graus Celsius. E se o seu quarto está quente, então, sei lá, tipo 25 ou 28 graus Celsius, o seu corpo ele não consegue resfriar. E o resultado disso é um sono superficial, você fica rolando na cama, você acorda suando, acorda cansado. E tem um estudo também da Sleep Foundation, feito em 2023, que ele fez esse cálculo e quis entender qual que seria a temperatura ideal. E eles descobriram que a temperatura do ambiente ideal era algo em torno de 18 a 21 graus Celsius. Abaixo disso, dificulta para dormir e acima disso, faz com que você tenha um sono fragmentado. Então você fica acordando constantemente. Então, para solucionar isso, se tem ar-condicionado, mantenha ele ali
entre 18 e 20 graus Celsius. Já programa para ligar 1 hora antes mesmo de você dormir. Então você já liga, vou dormir, vou tomar um banho para dormir, jantar. Liga ele, deixa ele resfriando no quarto. O quarto já vai estar frio quando você for deitar. Se não tem ar-condicionado, tenta usar o ventilador, uma circulação de ar. E se o seu banheiro fica dentro do seu quarto, procura tomar banho bem antes de dormir para que não fique o vapor abafado, o que dificulta de dormir também. Use lençóis leves, então algodão respirável, sem cobertor pesado demais, se você não tiver o ar-condicionado. E rapaziada, quando você dorme no frio, você produz algo que é chamado de BAT, que a tradução basicamente é Brown Adipose Tissue, que é o BAT, ele queima a gordura, ele aumenta seu metabolismo, e além disso, ele melhora a sua resposta e sensibilidade à insulina. Então, você dorme melhor e, por consequência, você consegue uma melhora no seu emagrecimento apenas por dormir melhor. Uma outra questão, já relacionada com a primeira também, zero luz azul antes de dormir. Pelo menos 2 horas antes de dormir, não consuma luz azul. Luz azul é assassino de melatonina. Então, basicamente, a luz azul, seja, por exemplo, do seu celular, seja do computador, TV, tablet, elas imitam a luz do sol, o que sinaliza para o nosso cérebro que ainda está de dia. Então, está claro, ainda é dia. Então, ele suprime a melatonina em 50% pelo fato dele acreditar que ainda está de dia. Melatonina suprimida, você não tem sono. Aí você fica rolando no Instagram até 2 horas da manhã e basicamente você fica quase surtando, pensando, pô, eu não consigo dormir. Não é que você não consegue, mano, é que você está destruindo a sua melatonina por conta da luz azul do celular. Esse estudo, feito em Harvard em 2021, ele mostrou que se 2 horas antes de dormir você utiliza e consome luz azul, faz o uso de algum dispositivo com luz azul, você suprime em até 50% os seus níveis de melatonina. Mano, 50%, é mais da metade da sua capacidade de dormir bem e com qualidade é suprimida porque tu fica mexendo no celular ou assistindo TV antes de dormir. Isso vai fazer com que você demore muito para adormecer, o seu sono fique atrasado, então você sempre tem um delay de sono. Então o protocolo é simples: 2 horas antes de dormir, zera celular, computador, TV, tablet, qualquer tela. Aí você fala, mas mano, Albino, eu não consigo, mano, ou eu preciso trabalhar de noite. A primeira opção é um óculos bloqueador de luz azul. Compra um que bloqueia 100% da luz azul. Eles acabam permitindo que você use sem destruir a melatonina. A segunda opção seria um software como o F-Lux ou Night Shift. Eles reduzem a luz azul também, a sua tela fica meio ambar, meio vermelha. Ajuda, mas não é efetivo igual o óculos bloqueador de luz azul. Eu recomendo sempre o óculos. E se quiser otimizar mais ainda, utiliza o software para bloquear, mais o óculos ainda, que aí você não corre risco. E nessas 2 horas, o que você pode fazer? Se você precisar, se você quiser ficar assistindo com óculos, tranquilo, faz aí. Não é o melhor dos cenários, mas você pode fazer uma leitura que ajuda você a dormir melhor. Uma meditação, escrever alguma coisa antes de dormir, algo leve. Então, sempre ler coisas leves. Se for assistir algo na TV, o mais distante possível do seu rosto, com óculos ou o software. E principalmente, coisas leves. Se você assistir alguma coisa com muita emoção, a adrenalina vai te estimular e você vai acabar acordando. O seu corpo ele precisa fazer essa transição. Ele não pode estar 100% estimulado, por exemplo, às 21h59 se você quer dormir às 22h. O corpo ele não é um interruptor. Ele precisa desacelerar progressivamente. O próximo é o horário, o timing da cafeína. Rapaziada, a cafeína, ela tem meia vida de 6 horas. Gravem isso na cabeça. Não esqueçam disso toda vez que vocês forem tomar café à tarde. Sempre façam esse cálculo. Se você toma café, por exemplo, às 16 horas, 50% da cafeína que você consumiu ainda vai estar no seu corpo às 22 horas. E a cafeína, ela bloqueia algo que é chamado de adenosina. A adenosina, ela é o nosso neurotransmissor do sono, então você já consegue entender e associar, né? Mesmo, tem muita gente que fala assim, mas eu tomo café e consigo dormir bem. Não, você não consegue. Você pega no sono, mas você não adormece, não tem sono com qualidade, passando por todas as fases. Dentro de um protocolo da Prime Academy, eu explico isso com bastante profundidade, mesmo que você não, às vezes, fale, pô, dormi quantidade suficiente, mas não dormiu com qualidade. E para nos trazer exemplos disso, existe um estudo feito pela Journal of Clinical Sleep Medicine, o jornal clínico da medicina do sono, feito em 2013, aonde mostrou que pessoas que consumiam cafeína 6 horas antes de dormir tinham um sono reduzido em 1 hora, e o sono profundo era reduzido em até 40%. Isso tem um impacto gigantesco,
principalmente no longo prazo. E o protocolo é uma regra simples. A última cafeína que você tomar, tome de 8 a 10 horas antes de dormir. Por exemplo, se você dorme às 22, o último café que você teria que tomar é entre meio-dia ou às 14 horas. Se você dorme às 23, entre as 13 e as 15. Aí você fala, mas Albino, eu tomo café depois do almoço. Então, você vai acabar dormindo mais tarde. Ou para de tomar o café depois do almoço. Ou escolhe almoçar mais cedo, sei lá. Aí você tem que fazer uma escolha. Ah, eu gosto muito de café, então você vai acabar perdendo qualidade de sono ou dormindo mais tarde. Os dois você acaba não conseguindo. E quando eu falo de café, mano, eu falo café, chá preto, tá? Chá verde, pré-treino, termogênico. Todos esses têm efeito também de cafeína. E se, por exemplo, você faz academia e se você toma pré-treino às 18, você pode esquecer, mano, ter um sono de qualidade, porque você vai estar com cafeína presente ainda, com bastante intensidade. Então você pode ver, mano, que existem vários quesitos. Se o cara ele toma pré-treino para treinar e ele treina de noite, ele já vai estar afetando o sono dele de uma forma absurda. São muitos pontos de atenção que nós temos que ter para que nós consigamos ter saúde nos dias atuais. Mas enfim, o quinto passo é a respeito da última refeição. Então, a hora que você come tem impacto também no seu sono. Por isso que a sua última refeição, ela tem que ser 3 horas antes de dormir. Então, a sua última refeição que eu falo é uma refeição de janta mesmo. Então, uma refeição robusta, com proteína, gordura, carboidrato. Uma refeição que sustenta tem que ser 3 horas antes de dormir. Não tem problema, antes de dormir, pô, você fez a refeição 3 horas e aí tá perto de dormir, você fala, pô, tô com um pouco de fome, não vou conseguir dormir legal. Você come uma fruta, você toma um iogurte, bebe um leite ali, só para algo leve para reduzir. Mas a refeição bruta, ela tem que ser 3 horas antes de dormir. E por quê? Basicamente, quando você come, o seu corpo ele desvia sangue para o seu intestino, para poder digerir o que você comeu. Se você janta, por exemplo, às 20 horas, e você vai dormir, e você adormece às 22 horas, nesse período, seu corpo ainda não terminou de processar o que você comeu. Então, ele não faz o processo de reparação que é responsável de se fazer durante o sono. Por quê? Porque ele ainda está digerindo o alimento. Agora, se você come ele 3 horas antes, agora sim, ele já está reparando, ele já está produzindo testosterona, já está no modo de recuperação e não mais no modo de digestão. Porque enquanto o seu corpo está em digestão, ele não está em recuperação. Então você não gera produção de GH, não tem a boa produção de testosterona, nem reparo muscular. E nem mesmo reparo cognitivo, porque o seu cérebro, através do sistema linfático, ele limpa e faz uma faxina cerebral para que você consiga dormir bem. Mas se você está digerindo, por exemplo, o seu corpo está ocupado demais processando aquele alimento. Resultado é refluxo, é acordar para urinar, é menos produção de GH e testosterona e um sono superficial. Por isso, última refeição pesada, 3 horas antes de dormir. Dorme às 22, janta às 19 no máximo. Dorme às 23, janta às 20 no máximo. Aí você fala, mas Albino, eu treino à noite, mano. Então, antes de treinar, você faz uma refeição maior, o que seria seu pré-treino. Espera 1 hora, vai treinar. E depois de treinar, você faz uma refeição mais leve. Então, uma proteína magra, pouca gordura, pouco carboidrato. Um shake, por exemplo, onde você pega aí leite, bate com mel e frutas. Algo rápido de ser digerido. Porque se sua digestão ficar pesada, o seu sono vai ser prejudicado. Outro passo é utilizar magnésio de bisglicinato de 400 miligramas. Rapaziada, 70% da nossa população tem deficiência de magnésio. E magnésio é essencial para o sono. Basicamente, o magnésio ele tem um mecanismo de 3 fases. A primeira é a ativação do GABA, aonde o GABA ele é o nosso neurotransmissor de relaxamento. Ele é como se fosse o freio do nosso cérebro. Ele desliga aqueles pensamentos acelerados que nós temos. Segundo, o cérebro ele tem a melatonina e o magnésio ele regula a nossa melatonina. Por ele regular a melatonina e potencializar a produção de melatonina, nós temos uma entrada mais profunda de sono, então um sono mais profundo, principalmente na fase N3. E o magnésio também gera relaxamento muscular total. Então ele reduz tensão, ele reduz câimbras noturnas e o seu corpo relaxa. Então o seu sono é mais profundo, com mais qualidade. Então por isso que o magnésio, 400 miligramas por dia, pode ajudar bastante em você tanto entrar em sono quanto ter um sono profundo. Existe um estudo feito pelo Journal of Research in Medical Science de 2012 que mostrou que 500 miligramas de magnésio por dia por 8 semanas ele diminuiu de pacientes que tinham dificuldade para dormir
o tempo para adormecer em menos de 17 minutos. A qualidade de sono se tornou muito mais significativa e reduziu muito mais também o cortisol e o estresse desses pacientes. O sétimo passo é uma rotina consistente de sono. Todos os dias, inclusive finais de semana, você deve ter um horário consistente para acordar e para dormir. A variação que você deve ter é no máximo 90 minutos, e se você tiver mais do que isso, você vai gerar um jet lag crônico. Porque basicamente o nosso corpo ele tem um relógio circadiano de 24, em 24 horas se regula tudo. Então, se você segunda dorme às 22, por exemplo, aí na terça às 23, aí nas quartas, meia-noite, aí na quinta, 22, na sexta vai pra balada e dorme 3 horas da manhã, no sábado também, 4 horas, e no domingo você dorme 23, o seu corpo ele não sabe que horas são, porque ele faz um reset a cada 24 horas. E parece que você vive em constante jet lag. É como se você mudasse de fuso horário, ficasse viajando de país para país com um fuso horário alterado todos os dias, porque você dorme em horários diferentes todos os dias. Isso faz com que você fique com o cortisol desregulado, a sua melatonina fique bagunçada e o seu sono fique extremamente prejudicado toda semana, o que gera diversas consequências no seu corpo. Existe um estudo feito pela Sleep Medicine Reviews de 2019 que mostrou que uma variação de mais do que 90 minutos de horário de sono aumenta o risco de diabetes em 23%, risco de obesidade em mais de 27% e risco cardiovascular em mais de 11%. Ou seja, o fato de você dormir em horários diferentes te trazem agravantes extremos para a sua saúde e metabolismo. Então, existe uma regra de ouro para o sono. Deita e acorda no mesmo horário todos os dias, inclusive finais de semana, inclusive feriados. Aí você fala, mas, mano Albino, final de semana eu quero dormir até tarde, mano. Então escolhe. Mano, a vida é feita de escolhas. Aí você fala, sempre que eu apresento uma solução para as pessoas em algo relacionado à saúde delas, elas, a grande maioria das pessoas, uma parte boa das pessoas, não vou falar todos, mas sempre tem uma parte das pessoas que ela sempre fala, ah, mas isso, mais aquilo. Mano, escolhe. Ou você dorme até tarde no sábado, ou você tem uma regulação de sono consistente que vão te gerar benefícios no médio, no curto, médio e principalmente no longo prazo, gerando uma saúde metabólica otimizada. Então você escolhe. Eu quero dormir até mais tarde no sábado ou eu quero ter uma saúde de verdade através de um horário consistente e uma boa qualidade de sono. É simples. E assim, mano, como que vai? Você fala, mas como que eu vou fazer para poder entrar nesse horário de consistência? Só para criar essa consistência é uma questão que daria uma outra aula só sobre isso. Então, a gente continua e no final eu te trago uma solução para isso aqui. O seu corpo, ele vai se adaptar, basicamente, se você começar a dormir e acordar no mesmo horário. Então, por isso que nós fazemos o próximo passo, que é o sol matinal. Então, o sol matinal é basicamente você tomar sol 10 a 20 minutos ao acordar. Então, pega o seu copo de café e vai olhar para o sol, ficar de frente para o sol e receber essa luz solar nas suas vistas logo ao acordar. Por quê? Esse aqui é o hack mais subestimado que existe, mas que tem maior impacto no sono. Nós temos um relógio central no nosso sistema nervoso central, no nosso cérebro. Esse relógio ele precisa ser resetado todos os dias. E quando você olha para o sol, quando você se expõe a essa luz solar de manhã, você reseta esse relógio circadiano seu. A consequência disso é que o seu cérebro ele recebe e ele fala, beleza, agora está de dia. E aí, por ele entender que está de dia, ele reseta esse relógio. Isso faz com que o seu cortisol de manhã, que está alto, alerta, com energia. Isso faz três coisas. Primeiro, ele dá um pico de cortisol logo pela manhã, o que gera um sistema de alerta e energia no time certo, sem que você fique todo chove, todo preguiçoso de manhã. Isso aumenta a produção de serotonina, porque a luz solar ela estimula essa produção de serotonina. A serotonina de noite ela estimula a melatonina e cria um ciclo saudável. E a melatonina à noite, ela se torna mais otimizada por conta do sol que você tomou de manhã. Porque depois de 12 a 14 horas que você se expôs à luz solar, o seu cérebro vai entender que naquele momento, depois de 12 a 14 horas, é o momento que você vai ter que descansar. Nosso ciclo de atividade é entre 12 a 14 horas. E a nossa produção natural de melatonina depois que você se expôs ao sol, ela começa a agir de forma mais efetiva, o que te traz um sono mais profundo.
Um estudo feito também pelo Jornal de Medicina do Sono, em 2017, mostrou isso, que 15 minutos de luz natural matinal aumenta a produção de melatonina em mais de 132% à noite e diminui o tempo para você dormir em menos do que 23 minutos. Ou seja, uma qualidade de sono muito mais significativa. Então, acordou, vai se expor ao sol 10 a 20 minutos. Quanto mais cedo, melhor, que você adormece mais cedo. E como que você faz, mano? Pode ser através da sua janela. Então, você abre a janela e olha para o sol. Não pode estar de óculos. É basicamente você expor as suas vistas à luz solar. E isso vai gerar. Aí tem nego que é tapado que fala: pô, Albino, eu vou ficar olhando pro sol por 10 minutos? Que loucura que é essa? Mano, você não vai ficar olhando pro sol. Você vai expor o seu rosto ao sol. Ninguém consegue ficar olhando pro sol por 10 minutos. Apesar que existem tratamentos que você cura miopia, cura câncer ocular olhando para o sol. Mas você não vai ficar 10 minutos olhando para o sol. Você vai se expor ao sol, mano. Sair e tomar sol. E naturalmente vai olhar para o sol em algum momento. Mas não é pra você ficar 10 minutos encarando o sol. Isso não existe, não tem como fazer isso. E rapaziada, se você trabalha em escritório fechado, sem janela, o dia todo, pode ter certeza, mano, seu relógio circadiano ele tá morto. Então esse tratamento é extremamente importante pra você. Porque dentro do escritório fechado você não sabe se é dia, se é noite. Isso te dá sono ruim, energia ruim, humor ruim e desregula o seu cortisol. Então isso é extremamente importante de você fazer. E aquela informação que a gente trouxe, uma noite mal dormida é igual a menos 15% de testosterona. Estudo feito pela Universidade de Chicago mostrou que se você cronicamente, se você dorme uma única noite mal dormindo, você tem menos 15% de testosterona. E se você dorme menos do que 6 horas cronicamente, você tem a idade de uma pessoa 15 anos mais velha que você, uma idade metabólica no caso. Então, se em 7 dias você realizar tudo isso, você vai ter um sono mais profundo, adormecer em torno de 5 a 10 minutos, vai acordar zero todas as noites, vai ter um aumento de testosterona e hormônio do crescimento, a sua energia vai melhorar muito mais, você não vai ter brain fog, não vai ter aquele cérebro embaçado, cansado, vai ter mais performance no treino, mais força, músculo, libido. Tudo porque você regulou o seu sono, o que regula sua energia, metabolismo, hormônios, tudo. Mas se você quer aprender macetes, hacks, questão de suplementação e técnicas específicas para otimizar o seu sono, com uma aula bem aprofundada sobre isso, eu te aconselho a conhecer o protocolo de otimização de sono da Prime Academy. Lá dentro eu falo diversas suplementações, diversos chás, diversos protocolos de atividade para que você otimize o seu sono. Então, além do que eu te ensinei nessa aula, existem diversas outras coisas que você pode estar fazendo. E dentro da Prime Academy, nós temos essa aula de 19 minutos que explica sobre isso, mais um PDF completo de bolso para que você baixe no seu celular, leia a hora que você quiser e execute. Fora isso, nós temos aula sobre saúde funcional, sobre dieta metabólica, essa aula sobre sono, sobre testosterona, sobre o seu intestino estar sabotando a sua força, a base alimentar para o intestino funcional. Essa aula aqui é a minha aula favorita, véio. Isso aqui é uma aula. Essa aula paga o curso tranquilamente, que é uma aula sobre interpretação de exames laboratoriais, onde eu falo todos os exames que você precisa fazer, como analisar esses exames, e principalmente você vai entender o que é cada um dos seus exames. Então isso aqui é uma aula que nem minha faculdade me deu, mano. E protocolo de otimização de tireoide e mais uma infinidade, mano. Esse aqui é o único, é só o módulo de saúde funcional que já tem mais um monte de aula, fora os módulos de treinamento, fora módulo de dieta, enfim, tem uma porrada de módulo lá que nem eu lembro mais as aulas que tem lá dentro. Mas se você quer melhorar a testosterona, se você quer melhorar a libido, se você quer construir massa muscular, força, um corpo funcional, então a escolha é tua. Você pode continuar comendo igual uma planta murcha e murchar na hora H, ou voltar a comer como um homem, viver como um homem primitivo que está no teu DNA e usufruir dos benefícios de ser um homem com alta testosterona, vitalidade e saúde. Se faz sentido, o primeiro link na descrição, primeiro comentário fixado, cupom COPA. Você vai ter aí 25% de desconto e esse cupom nunca mais vai voltar. Você nunca mais vai ter acesso à Primal Vitalícia. Então aproveita, rapaziada. Eu vou ficando por aqui. Um abraço. Ah, e se você ficou até aqui, dentro da Primal Academy eu soltei também um PDF com a dieta completa, detalhada do Hamad também para você poder copiar. Fechou? Um abraço e até o próximo vídeo. Deixa o like, se inscreve. É nóis.